Olá pessoal, esse aqui é o Freud do Zero, aula número 1 finalmente. Vai começar então aqui o livro do Jacques Sédat. Lembrando que eu fiz alguns vídeos anteriores, Freud 00, né? A, B, C, D, E, para fazer alguns comentários, um panorama para fazer o aquecimento. Então agora aqui a gente está no capítulo 1, Escritos e Escrita de Freud. Então, o que ele começa dizendo, que eu acho que é interessante, que o Freud não deixava de escrever nem sequer um dia, né? Todo dia ele escrevia alguma coisa. Ele fala isso na carta para o Fliss, que ele fala até, inclusive, eu tinha uma quantidade inumana de coisas para resolver. E depois de 10 a 11 horas de trabalho com as neuroses, eu estava constantemente incapacitado para pegar a pena e escrever para você um pouco, quando eu teria muito a dizer. O Fliss é uma figura fundamental para entender, principalmente esse começo da psicanálise, né? Que foi meio que o outro do Freud, foi que como se fosse o analista do Freud, apesar de não ser exatamente isso, mas assim, a análise tem a ver com o discurso para um outro. E esse outro se supõe que saiba algo, né? Um outro que a gente põe alguma coisa ali, e o Fliss foi essa pessoa para Freud. E é legal que ele traz aqui a quantidade inumana, né? Essa coisa bem obsessiva de tarefas assim gigantescas, homéricas, que todo obsessivo, e parece que Freud estava ali dentro da turma dos obsessivos. É uma coisa muito legal, ele diz aqui no Diversidade dos Gêneros Literários, que ele diz assim: as histórias dos doentes constituem outra forma de escrita que Freud utiliza desde muito cedo, mesmo que às vezes ele se mostrasse cético sobre a capacidade dessa forma de escrita para relatar fielmente os fatos clínicos observados. Essas histórias de doentes geralmente têm como função confirmar ou infirmar contribuições ou descobertas teóricas. Aí vem a parte que eu queria destacar. Ao mesmo tempo, Freud se interessa deliberadamente pelo doente e por sua história, mais que pela história da doença. Isso aqui acho que é um ponto diferencial fundamental para entender o lugar que o Freud inaugura, né, nessa área da questão do sofrimento psíquico. Então, mais interessado pela história do doente do que pela história da doença, que segundo ele diz respeito à psiquiatria. Aí ele vai relatar aqui, né, o Jacques Sédat sobre o caso Dora, né, contando um pouco da história de Dora, que vale muito a pena ler esse texto, onde vai aparecer pela primeira vez, bem clara, né, não que vai aparecer ali, mas que fica clara a questão da transferência. Né, você tem ali aquela equação de uma questão com o pai da Dora, que depois se repete no Sr. K, e depois começa a se repetir com o Freud não percebe a tempo, então ela abandona o processo. Então o Freud então se dá conta a partir disso, então tem algo uma intervenção a ser feita nesse lugar, vai ser toda a base da clínica futura. Depois ele traz aqui o Homem dos Ratos, né, o famoso caso da neurose obsessiva, e vai aparecer então um sentimento de culpa gravíssimo, né, no Homem dos Ratos, de ter que formar aqueles pensamentos, de desfazer um pensamento. Então você tem lá uma hostilidade com relação ao pai, com relação à amada, em que Freud vai chegar no ponto da questão da ambivalência, né, que o sujeito sofre da ambivalência, do amor e do ódio, esse ódio, então o que fazer desse ódio? Então o ódio fica elidido, e o que você tem então parece aparentemente é só o amor. Então tem uma cena muito curiosa do Homem dos Ratos, que ele está assim, no lugar onde vai passar a carruagem, o carro da amada, né, e tem uma pedra, e se você passar por ali, pode ser que aconteça um acidente. Então ele fica assim, não, então vou tirar essa pedra dali. Ele tira essa pedra do lugar. Aí fala, tá, mas se eu tirei a pedra, mas se acontecesse um acidente, era uma coisa eventual, não foi eu que coloquei, a pedra já estava lá. Aí ele vai lá e coloca a pedra de novo. Não, mas agora se ela passar e acontecer alguma coisa, é porque eu coloquei a pedra de novo. Então fica nessa coisa que vai chegar, ponho, não ponho, ponho, não ponho, faço, não faço, ponho, não ponho, que é a neurose da dúvida, né, a neurose obsessiva. Depois traz aqui o pequeno Hans, que é o caso que ele vai utilizar, né, para confirmar suas hipóteses da fantasia infantil, da questão da sexualidade infantil, que na verdade o Freud atende o pai do Hans, né? O Freud ele vai pegar os relatos do pai do Hans e fazer intervenção via pai do Hans. E depois o caso do Mãe dos Lobos, que é um caso assim paradigmático, um caso até muito questionado, porque dizem que Freud ali faz uma inferência, né? Ele coloca como uma cena do coito, quando o paciente tinha por volta de 1 ano e meio, seria um absurdo ter essa lembrança. E é muito legal porque, por um lado,
você tem o absurdo da idade de se lembrar, mas tem algo muito interessante da técnica psicanalítica, que é assim, meio que independente de algo ter acontecido ou não no passado, o que importa é ser tomado como verdade. Isso porque isso vai funcionar como um ponto, como se fosse um ponto de Arquimedes, um ponto a partir do qual eu posso começar a trabalhar, né? Uma coisa muito interessante, porque isso, se a gente for pensar, o Freud faz uma inferência com essa questão da cena do Homem dos Lobos. A partir disso ele pode trabalhar psicanaliticamente em cima disso, ele vai ser criticado por isso, mas hoje a gente usa como um recurso muito comum na clínica, porque não importa muito se o paciente de fato lembra daquilo ou não, se de fato aquilo aconteceu ou não. Eu não preciso perguntar para a mãe, né, do paciente, para o pai do paciente, para o namorado, namorada, essas coisas. O que me interessa é se ele toma aquilo como um ponto de verdade no passado para que eu possa começar a fazer um trabalho de temporalidade. Isso é muito mais importante, né? E aí vai caminhando. O que mais temos aqui? E é interessante que ele traz esses textos, que são esses casos, ilustram alguns pontos a sobredeterminação teórica, que está presente enquanto estratégia teórica na escrita de Freud. Eles também evidenciam o fato inédito na época de que Freud instaura os sujeitos, os pacientes expostos à análise na posição de descobridores, interessante também, né? E de inventores da psicanálise. Então, Freud, de alguma forma, ele agradece aos pacientes, porque é os pacientes que vão ensinando a psicanálise. Então, até a questão que a gente já falou no outro vídeo, da livre associação de ideias, né? Desse lugar do paciente falar à vontade, daquilo que vem à cabeça, sem grandes intervenções do analista, foi uma paciente do Freud que fala assim, para quieto, deixa eu falar aqui, para de ficar tentando, né, fazer o associar, intervir. Aproveitando essa ideia da associação, da livre associação, tem um comentário que tem nesse texto aqui bem legal, nesse livro do Forbes, que ele diz assim, ele vai comentar, aí quem quiser procurar, busque aí, que ele diz que ele vai contar de um livro, né, que o Freud estava lendo na época do Breuer, ali lá no começo período pré-psicanalítico, chamado A Arte de Tornar-se um Escritor Original em 3 Dias, de Ludwig Born, né? Então ele põe aqui, essa obra preconizava um método de falar tudo aquilo que viesse à cabeça para ser um escritor. Interessante isso, né? Porque teve a questão da paciente que fala, deixa eu falar à vontade, o Freud chega na questão do falar à vontade para contornar a questão da resistência, mas quando você pega aqui, você tem também esse livro que talvez tenha influenciado Freud de alguma forma, né? Acredito que sim, muito provavelmente. Bom, além de tudo isso, ele está colocando aqui, né, ó, nessa questão dos escritos e escrita de Freud. Então Freud, esse cara viciado por escrita, que dizia da dificuldade de escrever os relatos clínicos porque eles são insuficientes. O Freud alerta a questão de nunca escrever um relato, né, de um caso enquanto ele não estiver terminado. É importante isso porque se o caso ainda não está terminado, pode ser que aconteça uma influência do aquele que está atendendo e escrevendo de manipular o andamento do processo para poder validar as suas hipóteses da escrita. Então a gente sabe disso, tem que tomar muito cuidado com isso. Então ele traz essas questões. Outro ponto muito legal, né, que acho que eu comentei no outro vídeo, na época que ele está escrevendo os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, ele escrevia numa mesa isso, ele tinha uma mesa aqui para escrever essa parte mais pesada, né, de conteúdo, mais densa, né, inclusive alguns tabus sociais, e na outra mesa ele está escrevendo o xiste e sua relação com o inconsciente. Então, a mesa da sexualidade e a mesa do humor, né, de alguma forma para tentar, talvez, abrandar o conteúdo. Então ele traz depois então essa questão da importância que a história dos pacientes tem para ele, muito mais do que da doença, e que os pacientes são protagonistas, né, então ele até coloca, atribui a eles as descobertas da psicanálise. O que mais ele traz aqui? Aí vai trazer uma outra coisa interessante, outro grupo de escritos é constituído pelos escritos metapsicológicos, que a gente já comentou nos vídeos aqui. Lembrando da metapsicologia, que é essa divisão em 3 registros, né? Dinâmico, tópico, econômico, e também alguns incluem o genético. E aí então caminhando aqui, o que ele vai colocar? O outro tipo de escrito tem a ver com os escritos da cultura, né? Com as influências culturais. Então ele põe aqui, ó, que as questões culturais e sociais intervêm no mal-estar do paciente. Então não basta só a história
a história da doença, mas também a história do paciente. O paciente nos ensina sobre a psicanálise com as suas próprias questões. Além disso, a dimensão metapsicológica, quando você vai considerar a questão do conflito de forças, quando você vai considerar a localização, né, essa divisão psíquica e também o investimento libidinal, então esse aspecto especulativo, metapsicológico, além de tudo isso para pensar nos pacientes e no tipo de escrita que o Freud tem, os textos da cultura e sociais, né? Então para explicar também que essas questões culturais têm incidência direta no sofrimento do paciente, no mal-estar do paciente, e ele vai trazer mais o quê? Outra coisa interessante que ele traz são os escritos aqui na página 17 com a sua noiva, né? Depois ele começa a colocar aqui, ó, seria justo encerrar este inventário mencionando a enorme correspondência de Freud com sua noiva, em primeiro lugar, e depois com seus amigos, discípulos e colegas. Não há nenhuma carta que não aborde algum aspecto teórico, uma questão, uma busca de intercâmbio, de aprofundamento das pesquisas em curso para Freud. Jones cita a esse respeito as palavras de Marie Bonaparte, falando evidentemente de si mesmo, mas expressando-se de um modo geral. Freud declarou um dia, olha que legal, ninguém escreve para obter fama, que é algo transitório, em outras palavras, uma ilusão de imortalidade. Escrevemos, sobretudo, para satisfazer algo dentro de nós, não para os outros. Naturalmente, se os outros aprovarem nosso esforço, isso contribuirá para aumentar nossa satisfação interior, mas apesar de tudo, é sobretudo para nós mesmos, para obedecer a uma pressão interna que escrevemos. E acho legal falar disso daqui, porque é bem interessante aquele raciocínio que eu já trouxe num outro vídeo, de um outro assunto, que é assim, ninguém consegue escrever, criar uma teoria que não fale de si mesmo. É assim que eu percebo, assim que eu vejo as obras. Eu gosto muito de pegar as teorias que eu estudo e também buscar as biografias para tentar enxergar onde essas teorias nasceram. E sempre nasce da história da própria pessoa. Então, de alguma forma, toda teoria é uma confissão pessoal do autor, e a teoria psicanalítica, aquela que o Freud coloca, a questão edípica, está falando diretamente de uma questão pessoal. E tudo que ele escreveu sempre passa por ele mesmo. Que mais temos aqui, que eu acho importante falar, num tópico chamado fragmentário, né, que ele vai trazer uma questão interessante da obra do Freud, do estilo do Freud, que eu acho muito bacana esse estilo de deixar sempre alguns pontos de dúvida, né? Acho que isso é uma das grandes belezas da psicanálise, me atrai muito isso, porque não é aquela coisa do comprovado cientificamente, ou comprovado pelos estudos. Ok, é comprovado, mas é situacional, é temporário, e sempre tem algo de impreciso, sempre tem algo de alguma coisa que vai escapar a isso, né? Sempre algo escapa a tudo isso. Que diz assim, ó, Jones relata o que Freud disse ao longo de um intercâmbio com Marie Bonaparte, a respeito de sua desconfiança comum por quem pede certezas. Aí ela diz assim, né, os espíritos medíocres exigem da ciência que lhes traga um tipo de certeza que ela não poderia oferecer, uma espécie de satisfação religiosa. Então, para nós aqui, o que traz a certeza é esse nível religioso, né, que tudo tem uma explicação, ou se não tem uma explicação é porque ainda não está na hora de termos o entendimento. É uma postura um pouco confortável, né? Ou você entendeu o que eu falei e concorda, se não entendeu é porque você ainda não tem o entendimento necessário. E a ciência não se faz assim. Somente a ciência que o Freud está propondo, né? Porque tem ciências que vão por essa via, inclusive, que aí deixam de ser ciência e viram dogmas, né? Você tem que ter sempre um ponto de abertura, um ponto de interrogação, um ponto de imprevisível, de indizível para poder caracterizar o que de fato é algo científico, porque a incerteza faz parte. Somente as raras mentes genuinamente, realmente científicas mostram-se capazes de suportar a dúvida que está ligada a todos os nossos conhecimentos. Sempre sinto inveja dos físicos e dos matemáticos que têm certeza de seus feitos. Eu, por assim dizer, plano nos ares. Os fatos psíquicos parecem incomensuráveis e provavelmente permanecerão desse modo para sempre. Encontra nessa passagem um eco de Nietzsche que escrevia: não é a dúvida que deixa louco, é a certeza. Se você que escuta esse vídeo, você atende, ou vai atender, ou está nessa formação, você verá que uma das coisas que se traz na psicanálise é a questão da psicose como a questão da certeza, né?
uma coisa que é o grande inferno da psicose, que, entre aspas, muitas vezes é pensada como uma loucura, e não se trata disso, mas isso vamos deixar para outro momento para falar. Mas o grande perigo, seja na neurose, na psicose, na perversão, seja onde for, o grande perigo é quando a dúvida desaparece. Quando a dúvida desaparece, acaba o acordo, né, que mediador de mais de uma força. Quando você tem certeza, ou é isso ou não existe e vem a violência. Então por isso que está aqui, ó, não é a dúvida que deixa louco, é a certeza. Então de alguma forma eu entendo que o sintoma, muitas vezes o sujeito tem uma certeza desse lugar que ele ocupa, narcísico, e ele sofre desse lugar. E logo de cara o que a psicanálise te possibilita é justamente flexibilizar e sair desse lugar de certeza e poder ser uma dúvida. A dúvida é libertadora, ela abre um espaço de movimentação, inclusive de criatividade, né? Então a via sempre é buscar por esse caminho. É óbvio que também ficar na neurose da dúvida, a neurose obsessiva, também não serve de muita coisa, né? É que tem um detalhe, umas sutilezas que a gente vai falar ao longo do curso aqui, que a dúvida obsessiva não é uma dúvida, tem uma certeza já. A questão é o não enunciar a questão dessa certeza que tem um desejo por trás. Então fica nessa suposta dúvida, mas tem uma certeza ali, que é a certeza da morte. Mas esse é assunto para, já que é o Freud do 0 ao lá 1, então vamos deixar mais para frente. E depois aqui, desvios e tateios, ele faz um comentário. De fato, Freud geralmente favorece uma abordagem prudente, expondo descobertas que não puderam ser confirmadas, sem passar sob silêncio os impasses ou as questões não resolvidas, e reservando-se o direito de modificar suas revelações se preciso. Muito legal, se você pegar um texto para comprovar isso, porque o Freud é um cara que ele vai pensando e escrevendo. Ou melhor, ele vai mostrando como ele pensa. Então ele fala, estou pensando isso aqui, mas pode estar errado. Agora tem isso daqui, concorda, mas tem tal coisa aqui, então invalida, vamos pensar em tal coisa. Eu sugiro para vocês ler a introdução de O Id e o Ego, em que o Freud ele começa dizendo assim, o que eu escrevo aqui, na introdução, o que eu escrevo aqui, ele é decorrente de um trabalho anterior, que é o Além do Princípio do Prazer. Então, o texto de 23, o Id e o Ego, Além do Princípio do Prazer, 1920. Então, ele fala assim, ali eu lancei a ideia da pulsão de morte. Só que ele fala, eu lancei sem ainda ter certeza sobre isso. Então, ele fala, qual é o meu método? Primeiro eu escrevo, o método dele, eu escrevo, deixo as ideias fluírem, deixo tomar voo, alcançar o voo mais longe possível. E ele foi muito criticado em 1920 com a pulsão de morte, foi falado que é um erro, vários se afastaram de Freud nisso, mas ele insistiu. Deixa a coisa aí, deixou a coisa então acontecendo, seguindo o seu voo até onde vai. E aí quando chega em 23 ele fala, agora é hora de pegar onde o voo foi, para dizer onde foi possível e verificar na clínica se a coisa de fato é isso ou não. Então o Freud tem essa característica que, ao meu ver, é muito científica, mas ele também tem uma característica legal que é esse especulativo inicial. Então ele fala, não tome os prédios pelos andaimes, mas é necessário colocar alguns andaimes, depois pode ser que se invalide. Volta aquela ideia que eu comentei agora há pouco do Homem dos Lobos. Vamos colocar então uma cena inicial lá, 1 ano e meio, a cena do coito dos pais, beleza. Mas é isso, não sei, vamos começar a fazer essa construção. Essa construção vai ser feita, pode ser que depois eu abandone a construção inicial, mas foi possível para construir uma série de coisas. Por isso que ele coloca aqui na 20, né? O Freud então escreve algo, renuncia, vai para frente e volta e reescreve, então ele põe, ó. Ele adianta uma ideia, esquece, a retoma, renuncia a ela sem aviso, volta atrás sem grande preocupação e vai mudando de direção. Esse é o estilo muito interessante de Freud, né? E é interessante, então, para fechar, né, o porquê dessa dúvida que eu acho tão importante, o porquê desse vai e vem do Freud, que ele põe assim no finalzinho da 21, ele diz assim, ó, em vez de encerrar suas formulações em uma malha de articulações lógicas que possuiriam um valor de verdade definitiva, irrefutável, Freud deixa um espaço aberto, uma incitação à compreensão e à interpretação do leitor, obrigando-o a colocar-se em uma postura de pesquisador. Isso é muito legal do que o Freud faz, porque de alguma forma mantém a disciplina viva. Ele fala alguma coisa, ele abre para cá, para lá, para aquilo outro. Aí ele fala assim, não vou seguir por esse caminho, eu vou voltar para esse. Só que muitos que vão estudar pensam assim, por que você não foi por esse caminho? Então eu vou seguir por aqui. Foi, por exemplo, o que o Reich fez quando ele pega a questão da psiconeurose e neurose atual. Freud vai por um ponto, abandona, peraí, eu vou entrar por aqui então.
E mesmo onde o Freud vai e põe alguns pontos de certeza, ele sempre no estilo, ó, isso aqui a gente não pode comprovar ainda, isso aqui futuramente a ciência tal pode pensar nisso. Então ele deixa espaço para que você possa se colocar criativamente. Então é isso, essa foi a nossa primeira aula, Freud do Zero, aula número 1. Lembrando que tem a aula 0, 0A, B, C, D, E, se você quiser conhecer tem lá também. Bons estudos e até a próxima aula.